Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Esta é a Comissão de Inquérito das Manhãs 360 hoje. É nosso convidado Hugo Oliveira, deputado do PS e presidente da Distrital de Aveiro. Bom dia, bem-vindo a abrir o seu caderno. Bem-vindo. O que tem aí escrito? Está a ver as cábulas? Umas cábulazinhas. Não Mas não sabe as perguntas. Não tem cábulas. Foi não, é um livro em branco, é um livro em branco. Vai servir agora para poder escrever. Hugo Oliveira, são 5 perguntas. Cada resposta certa vale 5 pontos. Se pedir a nossa ajuda, damos-lhe a escolha múltipla, tem 3 hipóteses. Se acertar, recebe 2 pontos. Vamos a isto, está preparado? Está mentalizado? Estou mentalizado que a minha memória é bastante má. Vamos lá. Vai ver que vai correr bem. Então vamos lá começar. Hugo Oliveira é licenciado em Ciências da Comunicação pela Universidade Autónoma de Lisboa. Em que ano arrancou precisamente este curso de Ciências da Comunicação na Universidade Autónoma de Lisboa? Bom, foi dos primeiros cursos, eu não sei propriamente a data, mas tem mais de 30 anos. Tem mais de 30 anos. Isso Sim, terá. Terá, Sim, senhor. Sim, estaria certo disso. Portanto, eu chegaria ali na década de 90, não consigo. um bocadinho antes. Um bocadinho antes, em 89. Exatamente, é isso. Hugo Oliveira, Certíssimo. como é que se começa a estudar Ciências da Comunicação e se acaba na política? Como é que foi este percurso? Fui ao contrário, quando fui tirar ok. este curso, Pronto, eu peço já desculpa. estava envolvido. na política. Eu comecei a trabalhar muito cedo com o meu pai. O meu pai tinha uma pequena empresa de eletricidade. Entretanto, fui trabalhar para a Renault. Aí estive muitos anos na Comissão de Trabalhadores. Em Cacia. Em Cacia, Fábrica de Cacia. em Cacia. Mais tarde procurei o Partido Socialista, no momento em que entendi que gostaria de dar ao meu país, através de uma atividade política mais participada, mais ativa. Deveria ter uns 27, 28 anos, já não era nenhum miúdo. Então, eu pergunto ao contrário, como é que surgem as Ciências da Comunicação aqui? Não, as ciências da comunicação servem para tudo hoje na vida, é preciso saber comunicar. Não há nenhum gestor, não há nenhum economista, não há nenhum professor, assim como não há nenhum político que consiga exercer bem a sua atividade sem saber comunicar, e esse foi principalmente o principal desafio que me levou a escolher esse curso. Não foi nenhuma paixão nem pela rádio, nem pela televisão, nem pelos jornais? Confesso que não. Foi mesmo para perceber como é que se comportava o outro lado quando estivesse em funções políticas. Exatamente. Confesso que respeito muito o vosso trabalho, mas não era algo que eu gostaria de fazer. Mas a política é sobretudo comunicação também. A política, neste momento, é sobretudo comunicação. Eu tenho dúvidas que isso seja bom. Certo. Mas a verdade é que, ao dia de hoje, é demasiado sobre comunicação e bastante menos sobre ideologia, sobre valores, sobre princípios, sobre propostas, sobre desígnios para o país. Muito bem, já vamos desenvolver isso. Começa bem, começa com 5 5 pontos. Vamos à segunda questão. Hugo Oliveira, quando nasceu, em 1982, estou certo? Isso. O líder do PS era Mário Soares. Agora vamos aqui fazer um exercício de memória que é para saber, desde Mário Soares, portanto, contando a partir daí, quantos líderes já teve o PS? Secretários-gerais. Eu julgo que se contarmos com José Luís Carneiro, julgo que são 10. Certíssimo. Logo ali na ponta da língua. E o livro continua em branco. Está a comunicar bem. Não virou uma página. Eu estava aqui à espera de fazer aquele caminho. Ora bem, depois Mário Soares foi Almeida Santos. Não, Vítor Constâncio. Primeiro Almeida Santos, não é? Julgo que Vítor... Depois Constâncio a seguir. Almeida Santos, Constâncio. Almeida Santos teve um dos piores resultados do PS na altura. Depois Constâncio, Sampaio, Guterres, por aí fora. Até José Luís Carneiro são 10, de facto. E José Luís Carneiro está para durar ou não? Eu acho que sim, quer dizer, seria estranho um líder que foi eleito há pouco tempo
neste momento o debate ser esse. Não é tradição no Partido Socialista haver líderes de transição. Aconteceu uma vez nesses 10. É verdade que nem... Está a falar de Seguro. Estou a falar de Seguro, de António José Seguro. E apareceu o António Costa. E agora pode aparecer um António Costa para José Luís Carneiro ou não? Eu acho que o Partido Socialista deve-se centrar principalmente em fazer oposição a este governo que não tem atingido bons resultados ao país. Eu acho que os portugueses estão interessados em que o Partido Socialista faça oposição a este governo de direita, aliás, a esta grande maioria de direita que neste momento está na Assembleia da República. E tem feito uma oposição eficaz, o PS? O PS está numa situação difícil. Em primeiro lugar, esteve 8 anos no poder e não é fácil para um partido, quando está muito tempo no poder, habituar-se rapidamente a estar na oposição. Muitos dos dirigentes, dos deputados, por vezes têm um pensamento de quem ainda está no poder, no governo, poder, claro. no governo, o que é natural, o que é normal. Então o PS tem tido dificuldades em adaptar-se a este novo papel de oposição? Os resultados dizem isso. Não seria sério dizer o contrário. Eu com isto não estou a dizer que estamos errados, estou a dizer que é um caminho que se tem que se percorrer. Eu nunca fui daqueles que acharia que rapidamente o Partido Socialista voltaria ao poder. Ou seja, que este papel que temos na oposição, que resulta de uma vontade popular e a qual temos que respeitar, é um caminho que não tem obrigatoriamente que ser longo, mas que eu nunca acreditei que fosse curto. Como é que deve ser entendida a atitude de Duarte Cordeiro, que agora, apesar de convidado, decidiu não integrar a Comissão Política Nacional, com a declaração que ele fez, a dizer que prefere manter intacta a sua liberdade? Eu acho que com toda a normalidade, o normal num partido é existir vários pensamentos, várias alternativas, caminhos diferentes. Eu acho que o Partido Socialista, que é um partido onde para além de existir muitas pessoas, existem muitas pessoas a pensar diferente, deve valorizar quem assim está na política de forma aberta e que quando concorda apoia, quando discorda também Mas não vê este gesto como uma deslealdade para com a liderança de José Luís Carneiro? Não. O facto de um militante não concordar com a liderança não é nenhuma deslealdade. Deslealdade seria, nos holofotes mediáticos, dizer que concordava e nos corredores andar a dizer o contrário. Eu acho que da mesma forma que José Luís Carneiro teve a liberdade para se candidatar, tem a mesma liberdade outros militantes para discordar da sua liderança. Mas ninguém concorreu com ele. O facto de eu discordar de alguém ou de uma liderança não me obriga automaticamente a ter que ser apresentar-se candidato. como uma alternativa. A ter que ser candidato. E digo isto com toda a normalidade. Eu sou o presidente da Federação Distrital de Aveiro do Partido Socialista. E é disso mesmo que vamos falar assim. Do Partido Socialista. E vão existir eleições brevemente. E seria com normalidade que verei candidaturas surgirem também contra a minha. Quer dizer, é o normal na política. Acho que não devemos dramatizar a existência de alternativas. E com isto eu não estou a dizer que Duarte Cordeiro seja uma alternativa. Aliás, eu não consegui fazer essa leitura das suas declarações. Vamos em frente então. Hugo Oliveira, 10 pontos para já, é o pleno. Como disse, é presidente da Distrital do PS Aveiro. Vamos ao doce típico da região. Ovos moles, gosta? Gosto. Trouxe uma caixinha. Isso é que é pena. Agora, só por causa disso vou fazer-lhe a vida difícil, quer ver? Os ovos moles têm um selo de qualidade, uma certificação europeia. Com que designação?
Pois é, não trouxe ovos moles. Eu tinha outra pergunta mais fácil. O que é que leva os ovos moles? Açúcar e mais o quê? Essa é difícil, essa vou ter que pedir ajuda. Então vamos lá. Indicação geográfica protegida, denominação de origem protegida ou especialidade tradicional garantida? Também não facilitas nada. Eu acho que é a especialidade, a última. Não? Não. É a primeira. Indicação geográfica protegida. Okay. Se há proteção para um doce, Hugo Oliveira, não deveria haver a mesma eficácia na proteção das pessoas? Há apoios que ainda não chegaram às vítimas do mau tempo? Claro que deveríamos ser bastante mais rápidos no apoio a essas pessoas. Esta não é infelizmente não é uma novidade. Existiam muito destes apoios, muito da forma como construímos estes apoios que já tinham ocorrido noutras crises, o que facilitaria, evidentemente, que o dinheiro chegasse às pessoas. É com enorme preocupação que vejo, ao final de alguns meses, algumas famílias, algumas empresas, algumas não, muitas famílias e muitas empresas a desesperarem porque não conseguem fazer face àqueles que foram os prejuízos. Nós, neste momento, temos muitas famílias com os seus bens destruídos e temos muitas empresas sem conseguirem trabalhar. Eu sei que, por vezes, temos que ter algum cuidado para que não existam abusos, mas eu confesso que preferia sempre que existissem alguns abusos, mas que a maioria das pessoas que precisam tivessem esses apoios. Isso para agilizar os processos. Claro, sim. Ora bem, então, Hugo Oliveira, 10 pontos, não é? Agora não teve nenhum, portanto continuo com os 10 pontos. E continuamos também por Aveiro. Quem foi o último socialista presidente da Câmara de Aveiro? Foi o último e o único, infelizmente, que foi o Alberto Souto, que foi novamente candidato em 2025. Ser Presidente da Câmara, nomeadamente de Aveiro, é uma ambição sua, Hugo Oliveira? Não, eu não sou de Aveiro. Eu sou do Conselho de Estarreja. Vivo atualmente na Torreira, que é do Conselho Por isso é que eu pergunto de Aveiro ou de outra, não é? Não tem que ser de Aveiro. Da Mortosa, e se alguma vez me pensasse candidatar a uma Câmara Municipal, seria a da minha terra, seria a Câmara Municipal de Estarreja. Mas não está nos seus planos. Mas olhando para Aveiro, até porque é o Presidente da Federação Distrital de Aveiro, a Câmara, como o Hugo disse, tem sido maioritariamente de direita, PS e CDS, foi apenas uma vez do PS. O que é que tem falhado ao PS em Aveiro para não conseguir conquistar a maioria dos votos da população de Aveiro? Bom, como disse, o Conselho de Aveiro é um conselho conservador, maioritariamente de direita. Aliás, o Partido Socialista vence a Câmara ao CDS, ou seja, o CDS governava sozinho a Câmara de Aveiro. Aliás, o CDS governa hoje das suas 7 câmaras, 3 são em Aveiro, Valdecâmara, Albergaria e Oliveira do Bairro, e tem no distrito. Tem uma forte presença no distrito de Aveiro. O Partido Socialista venceu as eleições em 97, salvo o erro, julgo que vencemos em 97, exatamente. E perdemos a Câmara em 2005. Exatamente, até 2005. E nós vamos subindo a votação. Ou seja, o Alberto Souto em 2005 teve mais votação do que dos mandatos anteriores. O que aconteceu foi que o CDS e o PSD se coligaram. Ou seja, e essa junção de votos fez com que o Partido Socialista fosse derrotado. Aliás, isso não foi caso único em Aveiro. O mesmo sucedeu, por exemplo, na minha terra, que estávamos a falar há pouco, Estarreja, onde também apenas vencemos uma vez, onde tivemos também 2 mandatos, aí de 93 a 2001, com o Vladimiro, em que também vencemos a Câmara ao PSD, em que tivemos 2 mandatos, em que fomos sempre subindo de votação, mas em 2001 o PSD faz uma coligação com o CDS, aliás, coligação que se mantém até hoje, e essa junção de votos fez com que o Partido Socialista fosse derrotado. Ou seja, não é uma derrota, não me parece... Mas há uma dificuldade em passar a mensagem por parte do Partido Socialista naquelas regiões em particular?
a direita tem bastante força no nosso distrito. Estávamos bastante confiantes de podermos recuperar a Câmara de Aveiro nas últimas eleições autárquicas. Ficou para o irmão. Sim, tinha essa particularidade. Exatamente. Serem dois irmãos. Termos dois irmãos a concorrer. Nós sabíamos que dos dois irmãos o nosso era o Alberto Souto Bom. Parece uma telenovela. O que tinha... E aliás, eu acho que se os aveirenses não perceberam até às eleições, acho que agora já perceberam que o Alberto Souto Bom era o que o Partido Socialista apresentava. Era alguém que tinha propostas, tinha ideias para voltar a colocar Aveiro no lugar que deve estar, de liderar uma região. Estávamos bastante confiantes, as sondagens eram-nos favoráveis, mas infelizmente não perdemos por muito, é verdade, ficamos lá próximos, mas foi uma Câmara que não conseguimos conquistar e que muito trabalhamos para que isso acontecesse. Hugo Oliveira, mas o PS também tem revelado algumas dificuldades eleitorais nos grandes centros urbanos e não só naqueles em que historicamente a direita tem mais força. O que é que explica que nos últimos anos o PS tenha perdido força nessas áreas? É verdade, quer dizer, temos dificuldades em Lisboa, quando perdemos em 2021, depois de governar durante bastantes anos com o António Costa e com o Fernando Medina. No Porto não conseguimos isso há muito tempo. Desta vez também ficamos próximo, como aconteceu em Aveiro, com o Manel Pizarro. Mas este ano, aliás, nas últimas eleições autárquicas, até conquistamos mais capitais de distrito, nomeadamente Coimbra, Viseu, Bragança. Mas isto não retira o que disse que o Partido Socialista não tem conseguido nos grandes polos urbanos ser a força preferida. Tendo, no entanto, muitas vezes nos concelhos limítrofes dessas grandes áreas urbanas vai governando. Infelizmente, eu acho que muito também do nosso eleitorado, do eleitorado tradicional do Partido Socialista, não vai conseguindo suportar. É empurrado para as periferias. Infelizmente é empurrado para as periferias. Muito bem, Hugo Oliveira, vamos à última pergunta. Está com 15 pontos. 15 pontos, pode chegar ainda aos 20. Vamos ver aqui, gosta de cinema? Gosto. Disse isso a medo. Não foi muito convincente. Bem, vamos lá. No ano 2000 estreou um filme de ficção científica em que o protagonista, também é um cientista, se torna invisível. Qual é o título desse filme? Tem Kevin Bacon no papel principal. Não sei. O Homem Invisível, quer dizer, seria o... Seria o mais óbvio. Seria o mais óbvio. Peça ajuda. Uma ajudinha? Então vamos lá. Sim. O Homem Invisível, o Homem Transparente ou Ai que ninguém me vê? Cuidado. Eu acho que é, se calhar, o Homem Transparente. É o Homem Transparente. Mas olha, que o Homem Invisível me vê, dava um bom título. Ninguém me vê. Assim, de uma comédia italiana dos anos 70. Por falar em transparência, Hugo Oliveira, os partidos querem mesmo que os cidadãos deixem de ter acesso à informação sobre o financiamento? Eu acho que houve alguns que tentaram. Por acaso, eu acho que houve alguns que tentaram que isso passasse assim, sem ninguém ligar muito. Tivemos desde logo o caso do Chega, que veio agora a muito esforço dizer que estará disposto a fazer algumas alterações, mas se nenhum partido as tivesse proposto, as tivesse criticado, parece-me bem que o Chega manifestou a vontade de não tornar público os seus financiadores. Bom, e eu acho que num momento político onde o escrutínio por vezes passa o exagero, este é um daqueles casos que não é de todo exagero, é um daqueles casos que é fundamental nós percebermos quem são as pessoas que financiam os partidos políticos. Eu julgo que isso não põe em causa nenhuma das liberdades que devemos garantir às pessoas. Portanto, na sua opinião, aquele parecer da Comissão de Acesso aos Dados Administrativos não é justificação suficiente para impedir o acesso
a essa informação? Não, pode ser justificação suficiente, mas se assim for, bom, eu acho caricato essa tomada de posição. Anteriores pessoas que lá estavam não tinham essa mesma opinião. Mas a ter esta opinião e a ser assim, com uma alteração legislativa relativamente simples, conseguimos que o financiamento dos partidos volte a ser público e, portanto, eu acho que isso é o correto. E o PS poderá tomar a iniciativa dessa alteração legislativa? E o PS já veio dizer que fará isso. E acha que, olhando para tudo, o funcionamento da própria entidade para a transparência, acha que estamos hoje melhor a esse nível do que estávamos há uns anos, ou tem havido retrocesso? Eu acho que estamos bastante melhor do que há uns anos. Nós podemos estarmos sempre descontentes, existir sempre críticas, isso é normal. Aliás, é a mesma coisa que a corrupção no país. A corrupção é um problema no país. Não é o problema do país, nem sequer tem a dimensão que alguns partidos ou que alguns políticos lhe querem dar. E estamos muito melhor do que estávamos já há 20 anos, já há 30 anos. Aliás, todos nós já temos idade para nos lembrarmos do que era a vida há 20 e há 30 anos. Sabemos que hoje estamos melhor. Agora, não é pelo simples facto de estarmos melhor que devemos deixar de continuar a fazer esse trabalho. No que toca à transparência da vida pública, eu acho que ela está muito melhor. Eu acho que devemos continuar a trabalhar nesse caminho, sendo certo que também existem alguns limites sobre aquilo que deve ser aceitável e aquilo que não é aceitável, e isto também tem muito a ver com aquilo que é uma necessidade ou não que exista sobre aquilo que a transparência tem que fazer. Por exemplo, quando tem que preencher aqueles dados para a transparência, sim, confesso que há algumas coisas que pergunta porque é que aquilo serve. que não fazem muito sentido. Hugo Oliveira, 17 em 25 pontos. Foi muito bom. Foi mesmo muito sem bom. ovos moles. Eu não foi 17. Eu prometo que para a próxima rádio. Estou a brincar consigo, claro. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Um bom dia para si. Agradeço muito, bom dia. Obrigada.